Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo nesta quinta-feira para mais uma live Vida de Coragem. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a destravar a vida. Se a vida está travada, se a sua vida não está do jeito que você queria, se você está infeliz com a sua vida, tenho certeza que o nosso tema de hoje vai te ajudar bastante. O que está alimentando a infelicidade? É importante você entender o que está alimentando a infelicidade, porque talvez você até tenha uma resposta, mas será que é a resposta correta? E como é que você vai realmente viver a vida de coragem, a vida que é boa para você? Eu sempre digo que a vida de coragem é aquela que te faz feliz, que te traz alegria, que te dá realização, prazer. Essa é a vida de coragem. Cada um tem a sua. A sua vida de coragem provavelmente vai ser diferente da minha, assim como a minha vai ser diferente de muitas pessoas. É assim mesmo. Só que nós fomos adestrados a acreditar que a felicidade era uma linha de chegada. E a gente não entende que a felicidade ela está no processo. Ela está exatamente no dia a dia, de você acordar e dar um sentido para a sua vida. Você acordar e saber por que você está levantando, por que você está indo ao seu trabalho, por que você está cuidando dos seus filhos, por que você está cuidando dos seus pais, por exemplo. Você dar um sentido para a sua vida. Isso te aproxima a vida de coragem que você deseja. Então é sobre isso que a gente vai falar. Diz de onde você está falando para eu te dar um boa tarde especial. E a gente vai falar hoje sobre o que está alimentando a infelicidade. Deixa eu dar um boa tarde para Natália, para Thalita, para Filizola Pascoal, a Sheila Luiza, a Adriana Guimarães, o Maurício Corazza. Oi Maurício, seja muito bem-vindo. A Beth Carvalho. Oi Beth, boa tarde, seja muito bem-vinda, bem-vindos a mais uma live Vida de Coragem, sempre de segunda a sexta, aqui no Instagram, ao meio-dia, pontualmente ao meio-dia, eu estou aqui abrindo essa live para ter essa conversa de cerca de 30 minutos, às vezes 40 minutos, uma conversa profunda, uma conversa para quem realmente quer destravar a vida, para quem realmente se cansou de viver no sofrimento, de viver com angústia, de viver com aquela indecisão, de olhar para a vida e não entender por que as coisas não estão acontecendo para você e com isso alimentando muitas vezes a culpa, alimentando o arrependimento. Essa nossa conversa aqui é exatamente para te trazer consciência, conhecimento, para fazer com que você possa expandir a sua mente e a partir daí construir a sua vida de coragem. Eloide, seja muito bem-vinda também. Para a gente começar, e eu sempre trago aqui uma frase, um pensamento importante para ser a base do nosso início de conversa nessa manhã ainda, porque eu não almocei, né? Eu aprendi que bom dia, boa tarde você só dá depois que almoçar. Então, como eu não almocei, então é bom dia ainda, pelo menos para mim. Se você estiver almoçando, boa tarde, bom almoço para você. Fico muito feliz que você esteja aqui. Vamos lá, é uma frase curta do Epiteto, filósofo estoico. Para quem não conhece o estoicismo, Esther, seja bem-vinda. Almoço com live, é isso aí, Eloide, almoço com live. O estoicismo é uma filosofia que nasceu em Roma, que ela nasceu na Grécia e se popularizou em Roma, na Roma antiga, dos grandes imperadores, do grande império romano. Eu vou trazer aqui a frase do Epiteto, que foi um escravo, mas se tornou um dos ícones do estoicismo e dos pensamentos filosóficos baseados no estoicismo. Então, abre aspas para o Epiteto. Nenhuma grande coisa é criada de repente. Nenhuma coisa grande é criada de repente. E essa frase ela é muito significativa para o que nós vamos conversar aqui hoje, sobre o que está alimentando a tua infelicidade. Quando a gente está infeliz, angustiado, oi Bianca, quando nós estamos tristes, nós queremos rapidamente sair daquele estado. Faz sentido isso para você? A gente quer sair rapidamente desse estado, porque não é um estado legal. E aí nós muitas vezes, e o nosso cérebro, ele foi moldado
para tirar a gente de qualquer situação que a nossa vida corra perigo. Tudo para o nosso cérebro, tudo para a nossa mente, o que importa é garantir a sua sobrevivência. Então, se eu estou angustiado, se eu estou triste, se eu estou desanimado, eu automaticamente, o meu cérebro e minha mente tentam me tirar rapidamente dessa situação. Oi, Alzira, tentam me tirar rapidamente dessa situação. E aí a gente se acostuma a prazeres de curto prazo, a pequenos prazeres que aliviam a dor, que aliviam aquele desconforto. E uma grande mudança de vida, a construção da vida de coragem, escreve aqui, vida de coragem, a vida que é boa para você, a vida que ela tem que fazer um sentido para você. E eu sempre digo, a vida de coragem não tem um certo nem errado, ela tem que ser certa e ou errada para você. Ela tem que ser certa para você. Ela tem que fazer sentido para a sua história, para os seus valores, para quem você é. A sua vida de coragem provavelmente vai ser diferente da minha. E isso não tem nada de errado. O problema é que nós fomos adestrados a acreditar que essa vida feliz, ela está ligada apenas a um emprego bom, a dinheiro. E essas coisas são boas também. Mas nem tudo se resume a isso, nem toda felicidade se resume a isso. E eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu já estive nessa busca incessante pelo sucesso que me venderam, que era ali eu vou ser feliz, é ali que você vai ser feliz, quando você tiver muito dinheiro, quando você tiver muito sucesso, muito reconhecimento. E eu entendi que não era isso. A felicidade, a verdadeira felicidade... Oi, Cris, seja muito bem-vinda. A verdadeira felicidade, ela está nesse processo diário. É você acordar dando um sentido para a sua vida, de acordo com os teus valores, de acordo com os teus sonhos, com os teus objetivos. Não adianta você acordar e se sentir perdida. Não adianta você acordar e se sentir mal com aquilo que você tem que fazer. E claro, eu entendo, talvez você tenha que fazer isso por um tempo, porque você depende de um trabalho, você precisa ganhar o seu dinheiro, e está tudo bem. Mas você precisa também compreender que essa vida sem alegria, ela tem um custo muito alto. Isso, Eloide, tem muita gente com muito dinheiro infeliz, sim. Assim como também tem muita gente sem dinheiro e infeliz também. E as pessoas não entendem que o grande combustível da vida é a alegria. Escreve aí, alegria. Alegria é o combustível da vida. E é muito simples de você entender isso. Quando você, por exemplo, acorda angustiada, triste, talvez até depressiva, quando você não acorda com o seu estado emocional nos melhores dias, como é a tua produtividade? Como que você age no dia? É mais difícil, não é? Você vai se arrastando, você não vê a hora do dia terminar, você não sente prazer naquilo que você deveria fazer. Faz sentido? Só que quando você tem uma atividade que você gosta muito, se é um dia especial para você, você já não acorda mais alegre, mais disposta? E aí você está mais entusiasmada? Essa é a diferença de uma vida com alegria e sem alegria. E é isso que eu quero que você comece a entender, que talvez a sua vida esteja travada hoje, porque realmente a vida perdeu talvez o brilho, talvez você não veja mais sentido naquilo que você faz, você não veja mais sentido no relacionamento que você tem, talvez você não veja mais sentido no grupo de amigos que você tem, e isso te faz sofrer, isso te leva à infelicidade. Nós não nascemos, presta muita atenção, eu vou falar aqui baseado na neurociência, tá bom? Então, presta muita atenção. Nós não nascemos para sermos felizes. Nós não nascemos para sermos felizes. Ô gata, mas você não acabou de dizer que a gente tem que buscar alegria? Nós, biologicamente, não nascemos para sermos felizes. Nós nascemos para sobreviver.
e perpetuar a espécie. Isso sob o ponto de vista da neurociência e sob o ponto de vista da biologia, ok? Nós, seres humanos, nascemos para perpetuar a espécie e sobreviver o máximo possível. Oi, Aparecida, o máximo possível. O máximo possível. Ser feliz, digamos que é um bônus. Ser feliz é uma consequência da vida, mas não é o primordial. E é por isso que quem domina a mente consegue muito mais felicidade em sua vida. Porque o tempo todo a sua mente vai sempre priorizar o quê? A sua sobrevivência. E por que é importante você saber disso? Porque o que está alimentando a sua infelicidade hoje, talvez você fale assim, é o meu marido, é o trabalho que eu tenho, é a minha família que é tóxica. Talvez você ache que são esses os fatores que estão alimentando a sua infelicidade. Mas sinto muito em te dizer, não é. Não é. O que está verdadeiramente alimentando a sua infelicidade não são essas pessoas ou as suas circunstâncias. Porque tem muita gente que acredita que eu não sou feliz, eu não tô vivendo a minha vida de coragem por conta dos outros. Porque alguém me prejudica, porque alguém não gosta de mim. E não. E não. Porque se você já sabe que essas pessoas ou essas circunstâncias não são boas para você, você precisa fazer o quê? Qual é a atitude que você tem se algo te prejudica e você sabe disso? Por exemplo, se eu oferecesse para você aqui, essa caneca com água, mas uma água podre, com uma água toda tóxica aqui, você beberia essa água? Provavelmente não. Faz sentido? Você não beberia essa água. Aliás, deixa eu beber uma água. Oi, Deli, seja bem-vindo, Germano também. Provavelmente você não beberia essa água. Você tomou o quê? Uma decisão de não tomar a água tóxica, suja que eu te ofereci. Faz sentido? Então o que você precisa? Tomar uma decisão. Faz sentido? Se eu sei que um relacionamento me faz mal, se eu sei que aquele trabalho não é bom para mim, se eu sei que a minha família, algumas pessoas da minha família não são boas para mim, eu preciso tomar uma decisão de me afastar. Eu preciso tomar uma decisão de fazer uma mudança na minha vida. Faz sentido? Só que o que está alimentando a tua infelicidade é que você não está conseguindo sustentar essa decisão. Você não sustenta a decisão que você sabe que tem que tomar. Você não sustenta aquilo que você sabe que vai mudar a sua vida. E aí eu te pergunto, qual é a decisão que você está adiando e que vai mudar a sua vida? Pensa nisso agora. Pensa nisso, reflita. Qual é a decisão que você sabe que tem que tomar, que você está adiando e que vai mudar a sua vida? E que vai provavelmente melhorar a sua vida? Você não está sustentando essa decisão, porque você já sabe qual é. Não adianta eu ficar aqui falando, você sabe. Talvez seja um relacionamento que você esteja, talvez seja um trabalho que você esteja, uma carreira que já não faz sentido para você. Talvez seja o convívio com pessoas tóxicas. Talvez sejam hábitos muito ruins e que estão afetando a sua saúde. Você sabe. Você sabe. Quer ver um exemplo prático e clássico? Você decide, por exemplo, que a partir de agora você vai cuidar do seu corpo, da sua alimentação, vai fazer exercício físico, porque, sei lá, você foi fazer os últimos exames de rotina e eles foram bem ruins para você. E aí o médico, o especialista diz para você, olha, você precisa comer saudável a partir de agora, você precisa tirar, sei lá, um excesso de gordura que você está comendo aqui demais, você precisa fazer exercício todos os dias. Aí no primeiro dia,
você vai e faz tudo certinho. Tudo certinho. No segundo dia você vai e faz tudo certinho. Mas aí no terceiro dia acontece alguma coisa que te deixa triste, que te deixa com raiva. Uma emoção surge por alguma coisa que aconteceu na sua vida, um pensamento, uma lembrança. E aí esse estado emocional impede você de ser consistente. E aí você come qualquer porcaria que você não deveria comer, você deixa de ir treinar como deveria fazer, como estava fazendo nos 2 dias anteriores, e a partir daí você volta para o mesmo ciclo. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém aqui já viveu essa situação? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Ou seja, você tinha a decisão que ia mudar a sua vida, que ia mudar a sua saúde, você ia estar mais saudável, você ia implementar novos hábitos, mas você não sustentou essa decisão. Por quê? Porque um estado emocional surgiu, uma emoção surgiu e alterou o seu estado emocional, e isso fez com que você desistisse. E sabe qual é o problema disso? É que não é apenas desistir da academia, não é apenas desistir de ter bons hábitos. Você está desistindo de si mesma. Você está desistindo dos teus sonhos. Você está desistindo da sua vida de coragem. E isso vai alimentar ainda mais a infelicidade. Isso vai gerar angústia, tristeza, arrependimento lá na frente. E talvez hoje você seja essa pessoa que esteja angustiada, triste, com a vida totalmente travada, porque lá atrás você não sustentou as decisões que você já tinha tomado. Faz sentido isso? Você precisa aprender a sustentar as suas decisões. Porque enquanto você não sustentar suas decisões, a infelicidade vai ser alimentada todos os dias. Todos os dias que você não faz o que precisa ser feito, todos os dias que você, por exemplo, suporta a desvalorização no relacionamento, todos os dias que você engole seco para não perder um emprego, por exemplo, isso tudo está alimentando a infelicidade na sua vida. E isso está também machucando, adoecendo a sua autoestima. E aqui é um detalhe muito importante para você entender a importância de você ter uma autoestima saudável. Eu classifico a autoestima como 2 polaridades. Existe a autoestima saudável e existe a autoestima doente. E antes de explicar para você o que é uma autoestima saudável e o que é uma autoestima doente, é importante que eu te explique o que é autoestima de verdade. Porque tem muita gente que acredita que a autoestima é apenas o externo. Então eu tô triste, eu tô mal, aí eu vou, sei lá, no salão de cabeleireiro e arrumo o meu cabelo. Eu vou no shopping e compro as roupas mais bonitas e mais caras que eu posso comprar. Eu vou para um restaurante incrível e vou postar foto no Instagram e vou mostrar para todo mundo que eu tô feliz. E tem muita gente que acredita que autoestima é isso. E não é isso. Autoestima, anota aí, é a maneira como você se enxerga e a maneira como você se trata nos piores momentos. É a maneira como você realmente se vê. Porque só você sabe como você se vê, a não ser que você verbalize isso. Mas só você sabe se você se vê como uma pessoa confiante, como uma pessoa capaz, como uma pessoa bonita, como uma pessoa inteligente. Como é que você se vê hoje? Você se vê dessa maneira que eu falei agora? Como uma pessoa capaz, merecedora, bonita, inteligente, confiante? Se você se vê assim, ótimo, a sua autoestima ela está saudável. Só que nem sempre essa autoestima está saudável. E aí eu olho para mim e falo, não, eu não tenho confiança em quem eu sou. Iana, seja bem-vinda. A Eloide, autoestima é ser quem eu sou, suficiente. É a maneira como você se vê, é a maneira como você se trata, principalmente, como eu digo, Eloide, nos piores momentos. Porque ter uma autoestima saudável no momento feliz, oi Carlos, no momento bom, é muito fácil.
Você precisa ter uma autoestima saudável no momento difícil, no momento ali da incerteza, no momento da insegurança, no momento que às vezes as coisas não dão certo. É nesse momento que você precisa ter uma autoestima realmente saudável. Realmente saudável. Por quê? Porque é muito fácil a gente acreditar que a circunstância define quem a gente é. Quando eu não tinha minha autoestima saudável, quando eu tinha uma empresa e eu quebrei miseravelmente essa empresa, uma empresa de comunicação, isso lá em 2009, a minha autoestima, ela estava totalmente adoecida. E eu assumi para mim aquele fracasso. Mas não é assumir a responsabilidade, porque isso eu fiz. Oi, Fátima. Mas eu associei aquele fracasso à minha identidade. Eu comecei a achar que aquele fracasso representava quem eu era. Então eu perdi a minha confiança, eu não me sentia a mais capaz, me sentia a pessoa mais burra do mundo, a mais feia, a mais idiota. E quando você tem uma autoestima doente, quando esse diálogo interno ele é enfraquecedor, sabe o que acontece? Você perde a confiança. Você perde a confiança nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas ideias. Você perde confiança de que as coisas vão dar certo. Você hoje, por exemplo, é uma pessoa muito negativa, você o tempo todo, acho que não vai dar certo, acho que eu não vou conseguir, porque tem esse problema. O tempo todo você está focando no problema ao invés da solução. Provavelmente se você é assim, é porque a tua autoestima, ela está doente. Gata, mas nem tudo vai dar certo, sim. Por isso que eu falo tanto sobre preparação. É por isso que eu digo que coragem é ação com preparação. Não existe essa coragem heróica que é muito cultuada, ela é um risco para aquilo que você deseja, para construir a vida que você deseja, porque a coragem heróica é um arrobo de ação. Oi, Lorete, é um ato de heroísmo, mas sem preparação se torna um grande risco para você. Um grande risco para você. Oi, Raquel, seja bem-vinda. Um grande risco para quem você quer se tornar. Então entenda que sem confiança nas tuas ações, você não age. Como é que você vai agir se você acha que as coisas não vão dar certo? Como é que você vai agir se você não se sente capaz, se você não se sente inteligente? Como é que você vai agir? Você não vai agir. Aí você vai inventando desculpas. Não, eu preciso fazer isso primeiro. Não, agora não é o momento. Eu vou esperar mais um pouco. Só que aí, a decisão que você precisa sustentar, ela tá lá esperando você. Porque você já sabe o que hoje você tem que tirar da sua vida. É por isso que o que alimenta a sua infelicidade é não sustentar essa decisão. Porque no momento que você sustentar a sua decisão, a tua vida vai acontecer. E é por isso que para sustentar essa decisão, eu primeiro preciso reconstruir a minha autoestima. Eu preciso torná-la saudável de novo. Eu preciso talvez resolver os traumas daquilo que eu carrego, que fizeram eu acreditar que eu não era capaz, que eu não era inteligente o suficiente. Eu preciso ressignificar isso. Esse é o primeiro passo, porque quando eu tenho uma autoestima saudável, eu volto a confiar em mim, eu passo a ter autoconfiança. Eu posso não saber como ainda fazer, mas eu confio que eu sou capaz, por exemplo, de aprender, que eu sou capaz de persistir. Oi, Zildinha, eu sou capaz de ser consistente. E aí você age. E é por isso que a frase que eu trouxe aqui do Epiteto, eu vou repetir ela. Nenhuma grande coisa é criada de repente. Ela não é do nada. A sua vida de coragem, ela não vai acontecer rapidamente. Ela vai exigir que você passe pelo processo. Oi, Zildinha, obrigado. A Isa também por aqui, seja bem-vinda.
vai exigir que você enfrente o processo. Tem uma frase que eu gosto muito, falei ela ontem, vou repetir ela aqui para você. Antes de você amar o seu sonho, ame o processo. Aprenda a amar o processo. E o processo é essa preparação, é essa construção. Você precisa recuperar a tua autoestima. E não é indo no shopping, não é indo no cabeleireiro, não é comprando coisas. A recuperação da autoestima é aqui, é interna. É você com você, é você se preparar para melhorar esse diálogo interno. Para aí sim você confiar nas suas ações e agir. A vida muda quando você age. Não dá para você querer uma vida feliz se você não mudar o teu comportamento. Não tem como. Não há como. Porque você até pode achar um atalho por aí, mas eu tenho certeza que você volta para o mesmo lugar rapidamente. Por isso que é tão importante você aprender a dominar as suas emoções. Quando você aprende a ter blindagem emocional, você consegue sustentar as suas decisões. E isso vem da onde? Da recuperação da sua autoestima. E isso, Eloídia, é mergulhar para dentro. E esse mergulho não é bonitinho, não é gostosinho, ele é denso. Por isso que muitas vezes você precisa ter o acompanhamento de alguém que já passou por isso. Eu tive a sorte e, claro, né, precisei tomar essa decisão de ter um mentor. E eu sou muito grato ao Conrado Adolfo, que foi o meu mentor nesse processo. Porque ele me direcionou, ele me mostrou o que eu devia fazer, o que eu não devia fazer. E ele não fez por mim, mas o fato dele já ter passado por aquilo me ajudou muito a encurtar o tempo, a gastar menos energia e até menos dinheiro do que talvez eu gastaria sozinho. E é o que eu venho fazendo nos últimos anos com centenas de pessoas através da mentoria Coragem. Exatamente orientar as pessoas a sustentar essa decisão. Porque enquanto você não sustentar essa decisão, a sua infelicidade vai continuar aí. E sabe qual é o perigo? É ela crescer cada vez mais. É que nem aquele mato indesejado aí no seu jardim. Você não tem que podar de vez em quando? A Isildinha, o passado às vezes me consome. Por isso, Isildinha, você precisa fazer as pazes com a sua história. E talvez você precise entender, ressignificar aquilo que ainda está ativo sob o ponto de vista da emoção. Talvez seja uma tristeza muito grande, talvez uma raiva muito grande. Essa ressignificação. Oi, Suzana, Edinha, seja bem-vinda. Você precisa ressignificar para deixar o passado no lugar dele, que é no passado. Quando a gente olha para isso, a gente reconstrói a autoestima. A gente reconstrói. Quando a gente consegue, por exemplo, através da hipnoterapia, ressignificar um fracasso que você teve, uma decepção que você teve. Eu fiz isso na hipnoterapia. O fracasso que eu citei aqui para vocês, como empresário, né, como dono de uma agência de comunicação, eu ressignifiquei e eu lembro de chorar muito, muito, muito na sessão de hipnoterapia que eu fiz, porque tinha ali uma tristeza muito grande. Só que ali eu recuperei a minha autoestima. E aí eu comecei a enxergar não o fracassado, mas alguém que sempre lutou, alguém que sempre batalhou e que conseguiu excelentes resultados. Excelentes resultados. Eloíde, realmente quando tem um mentor é muito mais fácil, sem dúvida nenhuma. Tenha um mentor. Tenha um mentor.
A Isildinha, é difícil perdoar. Então tem raiva aí, né? Raiva e tristeza, provavelmente. O problema é, se você não... E aí, até ontem falamos do perdão verdadeiro, né? Tá gravado aqui, Isildinha. Não sei se você estava aqui ontem ou assistiu, mas tá gravado, é a live de ontem. Por que é tão difícil perdoar? A gente precisa entender. Foi de ontem ou de terça? Agora deixa eu ver aqui para não falar bobagem. De terça-feira, foi de terça-feira. Mas está aí no feed do Instagram ou lá no YouTube. Esse perdão, se ele não acontecer, e o perdão verdadeiro... Oi, Luísa! Oi, Luzia! Seja muito bem-vinda! Que legal você aqui! Se você não fizer esse perdão verdadeiro, o que vai acontecer? A emoção está ativa, e aí quando vem um gatilho, eu até usei um exemplo, né? Que imagine que você foi traída, seu marido te traiu com uma mulher loira de olhos azuis. Ele te traiu com uma mulher loira de olhos azuis. Aí vamos imaginar que você perdoou ele e aí a vida seguiu, mesmo assim você nem estava muito segura dessa decisão. Aí imagine que um dia você está andando de mãos dadas com ele no shopping, está um dia maravilhoso, vocês estão super bem, estão rindo de todas as situações, estão ali super entrosados. Aí do nada, na frente de vocês passa uma mulher loira de olhos azuis, e que não é a mulher que o seu marido traiu. É uma mulher qualquer, mas loira de olhos azuis. Na hora, você muda o seu estado emocional. Por quê? Porque aquela mulher loira de olhos azuis, que não tem nada a ver com a traição, ela ativa um gatilho dentro de você. Por quê? Porque a emoção está ativa ainda. E aí você muda, obviamente, é como se você fosse transportada para aquele momento da traição. Porque tinha na traição o quê? Uma mulher loira de olhos azuis. Faz sentido isso? É por isso que eu preciso desativar a emoção. É o que a gente, por exemplo, faz na hipnoterapia. É quebrar essa emoção. Não dá para você esquecer o que aconteceu, mas você não sofre mais. Então, quando você está preso ao passado, você está sofrendo. Você está sofrendo o tempo todo. Faz sentido isso? Coloca aqui um joinha para eu saber se isso faz sentido para você. Então, eu quero que você entenda que a construção da sua vida de coragem, ela só vai acontecer quando... Ô Geraldo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Ela só vai acontecer quando você sustentar as decisões que você precisa. Oi, Márcia. Quando você verdadeiramente sustentar a decisão de mudar os seus hábitos, a decisão de sair de um relacionamento, quando você sustentar a decisão de, às vezes, passar pelo desconforto. Ô, Geraldo, que legal você aqui. A Miriam também, a Maria, sejam bem-vindas. O desconforto, porque toda mudança gera desconforto. Falei há pouco aqui, não existe... A Eloide falou, né? É profundo, sim, e não é confortável. Porque para tua mente, ela quer aquele cenário que você já conhece, porque isso garante a sua sobrevivência. Não é fácil, não é gostosinho. Só que aí é a reflexão que você precisa fazer e que eu quero deixar para você aqui hoje. Tá valendo a pena viver na infelicidade? É uma pergunta simples. Tá valendo a pena você sacrificar os melhores anos da sua vida vivendo infeliz? Se você falar para mim que tá valendo a pena, tudo bem. Não precisa nem mais aparecer aqui. Tá tudo bem. Se para você tá confortável, tá tudo bem. Mas eu tenho certeza, se você tá me assistindo aqui agora ou no replay, eu tenho certeza que você não quer continuar vivendo infeliz. A Isildinha, eu gostaria de emagrecer, mas não consigo. Talvez falte a consistência, né, Isildinha, como eu falei, né, a disciplina. É por quê? Porque o estado emocional, ele impede você de continuar. É o exemplo que eu dei. Imagina o seguinte,
você decidiu, porque a decisão você já tomou. Você quer emagrecer, você quer ser saudável. Você já decidiu isso. O problema é que você não está sustentando a decisão. Oi, Neide, seja muito bem-vinda. Você não está sustentando a decisão. E por quê? Porque você não tem ainda o domínio das emoções. Boa tarde, Neide. Você não sustenta isso. E aí o que acontece? Vou pegar, aí vou conectar o exemplo que você falou aqui da dificuldade de perdoar. Aí vamos imaginar que no primeiro dia você vai lá, sei lá, vai fazer academia, tem alimentação certinha, como a nutricionista te mandou. No segundo dia a mesma coisa. Aí no terceiro dia aparece algum gatilho, como eu dei o exemplo da loira de olhos azuis, que mexe com o seu estado emocional. Você estava bem disposta, alguma coisa acontece, e aí o seu estado emocional ele fica para baixo. Oi, Carlos. E aí o que acontece? Você desiste. Você desiste de ser saudável. Então, enquanto você não dominar as suas emoções, você vai perder para si mesma. E perder para si mesma é muito ruim. É muito ruim. Porque dá aquela sensação grande de fracasso. Só que você não é uma pessoa fracassada. Tenho certeza disso. O que está te faltando é dominar essas emoções. Então, talvez o primeiro passo é olhar para esse fato da dificuldade de perdoar. Né? Então, e volto a dizer, o perdão verdadeiro, não é o perdão da boca para fora. Não, agora eu vou perdoar. Se fosse assim, o mundo seria muito mais tranquilo, não teríamos brigas, guerras, polarizações, seria um mundo, olha, perfeito. Mas não é assim. Não é assim. Por isso que, para a gente terminar aqui, eu quero que você reflita nessa tarde, à noite, o que mudaria na sua vida hoje se você sustentasse as decisões que você precisa tomar. O que mudaria? Mudaria para melhor ou para pior? Só isso, só responda isso. Eu acho que eu sei a resposta. Será que mudaria para pior ou mudaria para melhor a sua vida? E se mudaria para melhor, não seria uma vida mais feliz? Não seria uma vida mais alegre? Uma vida com sentido? É isso que talvez você precise procurar a partir de agora. Tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia para mais uma live Vida de Coragem. Amanhã, deixa eu pegar o tema aqui. Amanhã, o que te prende ao seu passado. O que te prende ao seu passado, a gente vai falar sobre isso amanhã ao meio-dia em ponto. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Tchau!